Fala galera, aqui quem fala é o Tio Jorge, e hoje a gente vai mergulhar de cabeça no capítulo 1140 de One Piece, que acaba de resolver um mistério que durou nada menos que 28 anos. Isso mesmo, algo que os fãs especulam há décadas finalmente teve sua resposta. E eu vou te contar tudo em detalhes. Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente destrincha cada detalhe de One Piece com a melhor análise. Agora me diz nos comentários, qual é o maior mistério de One Piece que você ainda quer ver resolvido? Vamos trocar uma ideia, bora pro vídeo. Mano, e se eu te dissesse que existe uma chance, mesmo que absurda, de Shanks ter perdido o braço por um motivo muito mais insano do que a gente imaginava? Sim, essa é uma daquelas crackpot theories que parecem coisa de doido, mas que no fundo podem explicar um dos maiores mistérios logísticos de One Piece. Olha só, a gente sabe que Shanks perdeu um braço, mas não foi porque o Oda quis. Foi porque o editor dele falou que o primeiro capítulo precisava de um impacto maior e mais dramático. Beleza, isso explica como aconteceu, mas não explica como um monstro do nível do Shanks perdeu um braço para um Sea King aleatório. Agora segura essa ideia, e se Shanks tivesse recebido a marca do abismo antes disso? Parece loucura? Talvez. Mas olha só, entre a execução do Roger e o recrutamento do Yasop, tem um espaço de 2 anos que a gente não faz ideia do que o Shanks estava aprontando. E se nesse período ele tivesse ido até Marijoa conhecer sua família pela primeira vez? E mais, Shanks agora tem uma espada de um rei santo ou pelo menos de uma filial dos Cavaleiros Sagrados. Então por que não conseguir essa tal marca também? Faz sentido. O Garlin provavelmente queria que o Shanks seguisse seus passos, e receber essa marca poderia ser um jeito de ganhar a confiança deles. E se essa marca permitisse algum tipo de convocação forçada, ou até um controle direto por parte de Imo ou dos Gorosei? Agora me diz, será que essa teoria faz sentido ou eu pirei completamente? E se a tatuagem do Shanks for aquela que vimos no capítulo 1140? Se essa for a tal marca do abismo, então ela estava no braço esquerdo dele, o mesmo braço que ele perdeu, o que significa que agora o verdadeiro portador da marca do abismo é ninguém menos que o Senhor do Litoral. Então, tecnicamente, aquele bicho agora pode viajar pelos pentagramas se quiser. Mas olha só, e se o Shanks decidiu se livrar dessa marca propositalmente? Se ele realmente acredita que o Luffy é a próxima encarnação do Deus do Sol, o cara que vai herdar a vontade do Roger e de todos os Rogers antes dele, faz total sentido ele querer romper qualquer conexão com Imu e a família figurante. E ele fez isso da maneira mais radical possível, deixando seu braço ser devorado pelo Sea King. Assim, ele se livraria da influência de quem poderia controlá-lo pelo abismo e ficaria livre para cumprir o verdadeiro papel dele, guiar o mundo até o seu destino final. Agora pensa, se o seu chefe pudesse te convocar a qualquer momento, em qualquer estado, como é que você ia salvar o mundo desse jeito? Agora me diz, você acha que o Shanks realmente sacrificou o braço para se livrar do controle de Imo, ou isso tudo é só uma viagem? Vocês acham que Skopagaban usou a visão do futuro antes de desistir, pensando que o poder de Luffy e Zoro seria suficiente para passar no teste? Ao olhar para isso agora, acho que é altamente provável. Quando Luffy e Zoro se juntam, há um close do rosto do Skopagaban, e ele parece ter um brilho especial nos olhos, o que pode ser uma aplicação da visão do futuro. No mangá, a visão do futuro geralmente é mostrado como um efeito genérico, e essa linha de velocidade clássica do anime aparece em primeiro plano dos personagens. Eu realmente gosto da ideia de que Skopagaban pudesse fazer uma breve previsão, até mesmo apenas 5 segundos para o futuro. O que ele viu poderia ter sido uma exibição esmagadora de poder ou um resultado que o levaria a uma situação muito complicada. E se Skopagaban tivesse mais habilidades do que imaginamos, talvez até mesmo um domínio do Observation Hack semelhante ao de Shanks? Lembrando que Shanks foi mencionado no volume 4 como um mestre dessa técnica. Considerando que ele já demonstrou a capacidade de olhar pelo menos 10 segundos à frente durante seu encontro com Eustace Kid, isso sugere que Shanks pode enxergar mais longe do que qualquer outro. Ele sem dúvida sempre teria uma vantagem informativa, podendo prever os movimentos de seus oponentes. Essa é uma habilidade que Luffy precisa aprender antes que a série chegue ao fim, e não é algo que tenha sido evidente nos ensinamentos de Rayleigh ou Roger. Então, talvez Shanks tenha herdado essa habilidade de Gaban, e esse seja o pequeno presente que Gaban pode transmitir a Luffy. Ou não, pode ter sido apenas uma visão simples, até mesmo uma previsão básica. Falando sobre hack, temos outra questão interessante relacionada ao hack do Conquistador, porque este capítulo sugere a possibilidade de Skopagaban possuir esse tipo de haki, especialmente com o efeito da luz negra. Quando ele imbui a chave de Lock e a derruba, isso não gera o efeito da luz negra típico. A teoria de um dos meus artistas favoritos, Tenguki, é que essa luz negra aparece como um impacto para aqueles que usam hack do Conquistador, o que explicaria sua presença em lutas como a de Jinbei contra Rusu, mesmo que nenhum dos dois seja um conquistador, e ainda assim, a luz negra está muito presente nas batalhas.
A diferença entre os itens imbuídos com o verdadeiro hack do Conquistador é que eles têm esse efeito de trilho do movimento da arma, algo que vimos em figuras como Roger, Barba Branca, Kaido e, claro, Zoro. Zoro é um caso particularmente curioso, pois em sua maior parte apresenta um efeito de hack esgotado bem único em torno de suas espadas. No último ataque de Scopa-Gaban contra o rei, é bem visível o que podemos chamar de trilho do Conquistador seguindo suas espadas. Uma maneira de descrever isso é que o imbuimento do Conquistador parece mais fluido e estilizado, enquanto o impacto do hack de armamento se assemelha mais à eletricidade, sendo bem mais bruto. Isso tudo para dizer que, neste capítulo, o ataque de Scopa-Gaban produz um efeito que se alinha mais com um confronto de hack de armamento, se realmente é assim que devemos identificá-los. Quando ele levanta a chave para atacar Luffy, há algo que parece traçar um caminho, mas não é o mesmo que o caminho da Floresta Escura, como o de Ponkura, ou talvez estejamos interpretando isso de forma exagerada. Afinal, não se pode apresentar um personagem que é um dos homens de confiança do Rei Pirata associado a Rayleigh e Roger, e esperar que ele não tenha um impacto significativo no próximo capítulo. Eu concordo, mas isso é um exemplo de como a cultura da internet evoluiu para criticar e destruir tudo. A maioria dos fãs de One Piece não é assim. Não. A maioria de vocês é bem tranquila, legal e até fisicamente atraente. No entanto, as vozes mais altas na internet são aquelas que têm um talento fenomenal para se lamentar. E nesse caso, se Luffy e Zoro claramente superaram Gaban, haveria uma onda de críticas sobre ele não viver até as expectativas de ser o homem de confiança de Roger. Ou se Gaban realmente estivesse à altura desse hype e derrotasse Luffy e Zoro, haveria reclamações de que eles não teriam o poder que seu status deveria garantir nesse ponto. Por isso, acredito que essa batalha terminou da melhor maneira possível, especialmente com a ideia do futuro. A única pessoa que realmente sabe o que poderia acontecer com Scopa-Gaban é ele mesmo. Se não for assim, isso fica a cargo da imaginação. E esse confronto nos proporciona exatamente o que deveria: um pouco de diversão. Mas por outro lado, na internet, isso se traduz em... bem, não nos mostrou nada de novo. Não tenho problemas com a luta sendo cortada? No último capítulo, eu estava pensando... não temos tempo para o Gaban. Seu filho está em grande perigo, junto com o reino. Você e Luffy precisam se unir. Acho que vejo um problema aqui. O problema é que isso não é como qualquer pai de One Piece pensaria, a menos que esse pai tenha uma filha. Quando se trata de filhas, os pais de One Piece não medem esforços para protegê-las, refletindo as próprias experiências e sentimentos de Eiichiro Oda em relação às suas filhas. Mas, em se tratando de filhos, os pais adotam uma abordagem muito mais solta, ou no caso de Garp, uma atitude bem mais relaxada. Afinal, eles precisam crescer fortes para sobreviver nesse mundo. Dito isso, Scopa-Gaban tem muita fé em seu filho, Colin. Colin tem 20 anos agora e herdou o sangue, o espírito e o orgulho de um gigante elbafiano. Ele provavelmente gostaria de lutar sozinho. Contudo, ainda não acho que Gaban esteja plenamente consciente da situação da Noite Verde. E em relação a Loki, acredito que ele confia que Luffy será capaz de mantê-lo sob controle. Ou talvez Gaban saiba que Loki não é uma verdadeira ameaça para ninguém em Elbaf, incluindo Colin. E você, cara da internet, acha que existe algum segredo gigante que fará todos eles encolherem? De que outra forma Loki caberá no Sunny? Mas, sinceramente, a ideia de Loki se juntar à tripulação não é a mais louca do mundo pra mim. Na verdade, estou muito mais inclinado a acreditar que ele vai acabar se juntando a Haruden e se tornando a próxima série de co-capitães dos novos piratas guerreiros gigantes. No entanto, o que é difícil de ignorar é a obsessão instintiva de Luffy por Loki. À sua maneira, Luffy parece entender Loki muito melhor do que quase qualquer outra pessoa, se não a única. Isso pra mim, dá a Loki um reflexo do potencial que Luffy vê nele, pelo menos ao convidá-lo para se juntar à equipe. Se Loki aceitaria ou não é uma discussão completamente diferente, mas há uma maneira pela qual isso poderia acontecer. Se Loki realmente acredita na profecia do Deus do Sol e chega à conclusão de que Luffy é, de fato, o Deus do Sol e não ele, Loki provavelmente o que faria seria colocar seu apoio atrás de Nika. Além disso, seria bem legal para Luffy ter tanto um gigante quanto um pescador em sua equipe, navegando pelo mundo e unindo todas essas raças isoladas de sua maneira pequena, mas significativa. Essa é a parte em que Big Mom falhou. Apesar de incorporar quase todas as outras raças em sua tripulação, ela não conseguiu nos últimos dias trazer um gigante para se juntar a ela. Portanto, seria um ato de progresso para Luffy suceder onde Big Mom falhou. Embora eu ache que isso já tenha acontecido tecnicamente, pois Harudin e os novos piratas guerreiros gigantes já fazem parte da frota do Chapéu de Palha. Mas, novamente, Luffy não é realmente considerado parte de sua equipe. O maior problema de ter qualquer gigante como membro da equipe, como apontado no comentário, é como eles se encaixariam no Thousand Sunny. Apesar de preferir qualquer tipo de solução de diminuição, imagino que usaríamos uma estratégia semelhante à do Sun, um Wolf, porque mesmo com seu tamanho normal,
Ele não se encaixava em qualquer navio pirata. Então ele simplesmente nadava ao lado deles. Talvez até tenha um navio só para ele. E Loki poderia fazer o mesmo, se esse fosse o caso. A boa notícia para Loki é que os Chapéus de Palha passam quase todo o tempo em maré. Geralmente são 1 a 2 capítulos de transição. E então, bam! Já estamos na próxima ilha. Aquele velho Nino Santo poderia conhecer Gaban se estivesse na mesma geração de Nino Santos presente no Vale de Deus. Talvez eles tenham lutado em algum momento durante o incidente do Vale de Deus. Acho que esse é um ponto muito interessante. Saint Somers não parece ser tão velho quanto Galen, mas isso pode ser apenas uma boa aparência, pois ele parece visivelmente velho o suficiente para ter estado presente durante o incidente do Vale de Deus. Talvez. Se for o caso, estou ansioso para descobrir. Vi no Twitter que alguém comentou que o marco no Ano Velho é o mesmo do navio que caiu de Skypiea. Esse navio era chamado Saint Breeze, um nome muito divertido para um navio nesse contexto, pois o navio em si tem o título de Sen, assim como nossos nobres do mundo marcado. Mas eu não sei quanto isso vale. Sim, há um marco que se assemelha à parte central do ombro de Saint Somers. Cada um deles é um círculo com 4 marcas espalhadas. Talvez isso indique que a família Shepard tem uma conexão com o Reino Brisco no Sul Azul. Eles poderiam ter sido a monarquia e uma das 20 famílias fundadoras. No entanto, acho que é cedo demais para tirar conclusões, porque isso pode ser apenas um daqueles padrões genéricos que Oda adora usar. Como você conseguiu adivinhar a cor do cabelo de Loki? Dentre todos os possíveis estilos de cabelo de One Piece, você acertou o azul. Isso é um pouco de clarividência, não acha? O que estou me referindo é a nova capa do One Piece Volume 111, onde o esquema de cores de Loki foi oficialmente revelado. E seu cabelo é azul, ou talvez mais um azul mesclado. De qualquer forma, este canal tem sido um forte apoiador dessa cor desde a primeira aparição de Loki. Quando fiz a primeira miniatura para quando Loki apareceu, pedi ao meu artista que criasse algumas opções diferentes. Para a miniatura, definitivamente tentamos loiro, pois parecia a escolha mais óbvia. Depois fizemos vermelho, e se não me engano, até verde. Tentamos um verde menos vibrante, como um verde floresta com uma camiseta amarela, e embora tenha sido interessante, não estava muito certo. No final não quis ir com loiro, não porque achasse que não funcionaria, mas porque sabia que seria a escolha de todos os outros canais, e como princípio geral, é difícil fazer miniaturas que se destaquem quando seu Loki parece exatamente o mesmo que o de todos os outros. Isso foi uma intuição do meu artista de conteúdo, já que Tengu também defendia a ideia de um look vermelho desde o primeiro dia. Para responder à pergunta, tivemos sorte. A única razão pela qual isso é notável é porque é a primeira vez que acertamos corretamente um dos esquemas de cores excêntricos de Oda. Eu sinto que a questão da máscara de gás é uma forma de Oda prestar homenagem a Akira Toriyama. Você sabe, isso pode ser verdade. No último vídeo, explorei o mistério dessas pessoas com máscara de gás que aparecem em todo o mundo de One Piece. E isso poderia ser uma homenagem a Akira Toriyama, já que seu autor avatar é um pequeno robô com uma máscara de gás, que até tem seu próprio mundo que vale 100 mil dólares. Um valor muito maior em 1986 do que é hoje. A existência desses mundos em Dragon Ball, assim como o interesse de Oda por westerns, pode ter inspirado o sistema de recompensas de One Piece. Oda faz isso de vez em quando, pegando personagens ou conceitos de outros mangás que ele gosta e inserindo pequenas referências em One Piece. Provavelmente, a mais conhecida está no capítulo 577, onde você não pode identificar imediatamente quem são os personagens no mangá, mas no anime é muito claro que se trata de uma referência a Naruto, com Kisame e Jiraiya. Isso poderia explicar esse enigmático clã das máscaras de gás, mas no geral é uma grande homenagem à resistência de Akira Toriyama. Um autor colossal na história do mangá, Oda fez um anúncio emocionante esta semana. One Piece já vendeu mais de 530 milhões de cópias, superando oficialmente Harry Potter, e tornando Oda o 7º autor mais vendido da história da humanidade. No momento, ele está apenas 5 autores atrás de William Shakespeare, e acredito que, quando One Piece terminar, é bem possível que ele já tenha pulado 1 ou 2 posições. Estou surpreso que você não tenha mencionado que Kuma ainda está na ilha e que teremos que enfrentar outros desafios. Sim, só quando você pensa que as coisas finalmente se acalmaram para Kuma e que ele pode ter um resto de vida pacífico, outra situação tensa surge. Se pensarmos nisso, um novo jogo colorido começa em sua proximidade. É algo que não tinha considerado até agora. Quando Shamrock diz que seu objetivo é abduzir crianças, isso não especifica apenas crianças gigantes. E Jory Bonnie ainda definitivamente se encaixa na categoria de criança. Portanto, ela poderia estar em perigo novamente, e seria interessante, mas também emocionante, ver se o que resta de Kuma volta a agir para salvá-la mais uma vez. Uma parte de mim está esperando que a ideia do jogo se transforme em uma situação similar à de Zou. Quando introduzimos pela primeira vez o conceito de Zou e Tiraura, tudo parecia muito assustador. Estabeleceu-se um conflito entre os Visons e os samurais, e parecia que Zou seria muito mais longo do que realmente foi, devido à necessidade de lutar e resolver esse conflito.
Mas então Raizu ocorreu com segurança, e essa tensão foi instantaneamente dissipada. Assim, há potencial para um resultado em que o jogo começa, mas é rapidamente revitalizado pelos chapéus de palha ou por Locke. E o corpo de Kuma solta um suspiro de alívio após apenas um pequeno susto. Outra coisa a considerar é que estamos chegando a um ponto em que ficará claro o peso que o arco de Elbaf terá. No momento ainda pode ser uma aventura no estilo de Zu, com apenas 15 capítulos. Se Shamrock estiver apenas empacotando e indo para casa, podemos encerrar isso como uma boa pequena aventura antes de seguir em frente. No entanto, se mais complicações continuarem a surgir, então estamos diante de uma narrativa de longo prazo. A única razão pela qual me divirto com a ideia de um arco curto é porque, como já mencionei em outros vídeos, havia um ponto na história recente em que Oda não planejava fazer o arco de Elbaf. E íamos seguir adiante sem ele, avançando para o que estava próximo a alcançar a linha do tempo desejada de Oda para o final da série. Mas ao mesmo tempo, parece que ainda há muito a explorar aqui. Tipo, nós nem chegamos ao reino superior de Elbaf, o mundo astral. As pessoas só estão começando a falar sobre isso, e eu realmente não sei o que esperar do que está lá em cima. Além disso, há uma forte sensação de que ainda temos uma história de ilha muito significativa para resolver, especialmente com toda essa questão envolvendo Harold, que parece estar conectada à história das Noites Santas. Então, esse jogo de crianças pode ser apenas o começo. É como quando Rob Lute e a CP0 se uniram na ilha Iket. Parecia que seria um confronto breve, e depois seguiríamos em frente. Até que York, Kizaru, Sansatan e os outros 5 aldeões apareceram para dizer que não. Vamos ficar aqui por mais tempo. Se Elbaf for uma escalada disso, e Oda tiver tempo para nos levar até lá, estou realmente esperando grandes coisas para o futuro.